Fala turma, tudo bem? Bom, hoje a gente vai continuar as nossas aulas, vamos falar sobre movimento circular, é um conteúdo muito importante e mais até que importante, é um conteúdo muito robusto, a gente vai ver bastante coisa aqui. Muita gente costuma dizer, pô, movimento circular, pior tipo de movimento entre os estudados no ensino médio, realmente ele tem bastante coisa porque ele acaba duplicando o número de grandezas que a gente tem com relação a linear. Só que, pô, se a gente for por base da analogia, a gente consegue entender muito bem isso aqui, tá? Eu sei que vocês vão terminar essa aula, que eu já vou adiantar, é uma aula grande, você pode ver aqui no próprio YouTube a minutagem dela. Eu acho que você vai estar entendendo muito melhor esse tipo de movimento. Presta atenção, pega teu livro e acompanha aí que você não vai ter problemas. Só um recadinho, se inscreva no nosso canal, vem aqui embaixo, clica em se inscrever, dá o like, em todos os vídeos que a gente tem, ativa o sininho das notificações, porque assim quando a gente postar um vídeo novo, você vai ser notificado, tá? Então, fortalece a correria dos irmãos aí e vai aqui embaixo e faz todas essas recomendações aí. Eu tenho certeza que você vai aprender bastante coisa, beleza? Bom, vamos começar a falar sobre movimento circular. A gente até agora falou de dois tipos de movimento, e esses dois tipos de movimento eram em linha reta. A gente falou sobre o MRU, que era o movimento retilíneo uniforme, aquele a velocidade constante e que era, como o próprio nome sugere, em linha reta. O movimento retilíneo uniformemente variado, aceleração constante, velocidade variava linearmente. Mais uma vez, o corpo estava andando em linha reta. Agora a gente vai dobrar um pouquinho isso aí e vamos falar sobre movimento circular, tá? Então tem bastante coisa, presta atenção, mas é bastante simples, tá? Vê essas aulas quantas vezes você precisar. Bom, aqui eu desenhei, o objetivo era fazer uma circunferência, tá? Eu sei que parece um negócio um pouco oval, um geóide levemente achatado nos polos, mas enfim, considere isso aqui uma circunferência e uma circunferência de raio E. Povo, eu estou colocando aqui essa reta, eu vou até colocar ela de outra cor, vou colocar ela num vermelhinho aqui, para você saber que ela é a nossa reta de referência, ela vale 0. A gente costumava utilizar a referencial lá no movimento retilíneo. Não tem por que não fazer isso também no movimento circular. Então eu estou dizendo que essa reta aqui que eu acabei de colocar de vermelho é a nossa referência, o nosso 0. E a partir daqui e daqui, olhando no sentido anti-horário, vai ser o sentido positivo da nossa trajetória. Provavelmente você já viu isso em algum lugar. Isso aqui basicamente é a convenção adotada pelo ciclo trigonométrico, que é uma circunferência de raio R igual a 1, que ela começa bem aqui, a gente diz que esse é o início do primeiro quadrante, e a gente sempre considera os ângulos, porque circunferência envolve um estudo de ângulos, aqui no sentido anti-horário. É basicamente a mesma coisa que a gente vai fazer, aproveitar que você já está acostumado com esse tipo de convenção, certo? Bom, o que a gente tem aqui? A partir desse 0, dessa nossa referência, dessa circunferência de raio R, a gente vai começar a escrever ângulos para os quais um corpo está ocupando. Esse corpo que eu coloquei aqui em cor de abóbora, laranja, ele está se movimentando em cima dessa circunferência no sentido anti-horário. Perceba que esse ponto que eu coloquei, nesse instante que está aqui, eu estou associando a ela um ângulo inicial, um θ0, uma posição angular inicial. Então o movimento começa a partir daqui. Eu até fiz um chanfradinho, eu vou até tirar aqui para você visualizar que esse aqui é o instante inicial do nosso movimento. E associado a esse instante inicial, eu tenho um ângulo θ0, que é esse menorzinho aqui, essa posição inicial angular associada a esse corpo. Bem, ele começa a se movimentar em cima dessa circunferência de raio R, até que a gente vai pegar outro instante, esse instante aqui de cima, formando quase 90 graus, aqui completando o primeiro quadrante. É lógico que você sabe, como isso é uma circunferência, do centro até essa posição a gente tem um raio R. Além desse raio R, a gente tem outra coisa que acaba caracterizando essa posição ocupada pelo móvel, que é a posição angular, para esse instante, a posição angular final. A posição angular final eu também meço a partir dessa reta referencial aqui para nós. Então, se a posição angular inicial era θ0, relativa a essa posição, a gente vai ter uma posição angular final, θ, relativa a essa posição. Então, observa que no movimento circular a gente está buscando falar sobre duas coisas por enquanto. Um ângulo, né, um ângulo central aqui nessa nossa circunferência, estamos chamando de θ0 a posição angular inicial e θ a posição angular final. E além disso, esse corpo, como ele está andando em cima dessa circunferência, a circunferência também tem um raio. Esse raio, não preciso acho que nem falar, é constante para todas as posições ocupadas por esse móvel em cima dessa circunferência. Tá? Não tem nada de muito difícil aqui, a gente só por enquanto está caracterizando o movimento. Bom,
se a gente tem, presta atenção que essa parte é importante, um θ0 que caracteriza a posição do corpo angular inicial e um θ que caracteriza a posição do corpo, a posição angular final, a gente tem, eu coloquei isso aqui em vermelho, uma variação de posição angular. Então, variação, você sabe que a gente chama de delta. E como a gente está falando de θ e θ0, é delta θ. Delta θ, que eu fiz de vermelhinho, é a variação de posição angular. Ou seja, é basicamente o ângulo aqui no centro da circunferência que esse corpo andou. Esse corpo foi daqui para cá, ele andou um ângulo. Esse ângulo foi delta θ, variação de posição angular. A gente vai relacionar esse delta θ com outra coisa. Você consegue perceber que além desse ângulo que esse móvel está andando, ele também anda um arco de circunferência, que eu botei aqui em vermelho, certo? Bom, isso aqui, com certeza você sabe que é medido em metro, né? Porque é como se fosse uma parte do comprimento total da circunferência. Bom, se ele saiu daqui e veio para cá, a gente sabe que isso aqui é uma variação de posição. E essa variação de posição é linear. Posição linear a gente só chama de posição e simboliza por S. Então observa, esse corpo ele basicamente tem duas variações. Ela tem uma variação no ângulo, que a gente chama de delta θ, e tem uma variação na posição linear, a gente está chamando de delta S, tá? Que é aquele delta S já conhecido nosso, medido em metros. Seguinte, pessoal, existe uma relaçãozinha que acaba relacionando, lógico que é uma relaçãozinha, o delta S e o delta θ. Essa relação é essa aqui, ó, delta S, ou seja, a variação de posição, isso aqui é uma grandeza linear, é igual a delta θ, que é a variação de posição angular, uma grandeza angular, vezes o raio. Isso aqui, pessoal, sai da matemática, tá? Uma expressão que acaba definindo o ângulo lá na matemática. Só que lá ela não se escreve dessa maneira, porque a gente não tem variação de posição lá. Então a gente acaba só escrevendo, vou fazer aqui do lado, que S é igual ao ângulo vezes o raio. A explicação disso aqui está no teu livro, tá? Isso aqui está mais para matemática, onde a gente acaba definindo o ângulo como sendo S sobre R, tá? Mas como a gente está falando de uma movimentação, a gente diz que delta S é delta θ vezes o raio. Só que você precisa tomar bastante cuidado aqui. Eu sei que a gente está acostumado a falar em ângulos em grau, só que aqui a gente vai estar falando em ângulos em radiano. Então, sempre quando a gente falar da posição angular inicial, da posição angular final ou da variação de posição angular, a gente não pode falar, ele andou 360 graus ou ele se locomoveu 110 graus. Não, a gente precisa converter essa medida em graus para radiano. Como você está na terceira série, você já viu essa conversão. Né, como é que ela é feita e tal. Isso tem origem lá no ciclo trigonométrico, a hora que ele define 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, e isso relativo aos ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360 graus, mas eu só vou acabar colocando isso aqui no quadro, já que você está acostumado com isso. É bom você saber, a regrinha de conversão me diz que 180 graus é igual a π radiano. Pessoal, é bem simples porque, olha, sabendo que 180 graus é igual a π radiano, se você receber um outro tipo de ângulo, por exemplo, 270 graus, é só você fazer uma regrinha de 3. Basicamente, você diz o seguinte, eu vou pedir para o nosso cameraman vir aqui do ladinho, né? Por exemplo, se quiser saber 270 graus, você vem lá, 180 graus equivale a π radiano, ou seja, 270 graus equivale a x, tá? Ou, se você quiser, né, x lembra muito comprimento medido em metro, coloca aqui alfa, já que a gente sabe que é um ângulo. A hora que você faz a multiplicação cruzada, você vai chegar em 3π sobre 2 radiano, que é a correspondência nessa unidade radiano, que está no sistema internacional, para o ângulo de 270 graus. Beleza? Acho que isso aqui você já sabe, né? Bom, além dessa definição que relaciona o delta S com o delta θ a partir do raio da circunferência, a gente também tem outras coisinhas para definir do movimento circular. Essas coisas são período e frequência. Período a gente chama de T maiúsculo, T grande, e frequência a gente chama de F minúsculo, certo? Bom, como é que a gente define isso aqui? Período, pessoal, o T, ele é o seguinte, ele é o delta T divididos por N.
Então, o período é o ΔT divididos por N. Professor, mas o que é esse N que você colocou aqui? Socorro, eu não conheço. O N é o número de repetições. Bom, você sabe que existe uma coisa na sua casa, eu espero que o da sua casa não seja analógico, mas você sabe que lá existe um relógio. E o relógio, a pontinha do ponteiro, acaba descrevendo um movimento circular. É só observar o relógio, tá? Bom, e o relógio, ele dá várias voltas durante o dia, né? Tanto o ponteiro das horas, quanto dos minutos, quanto dos segundos. Ou seja, repete várias vezes esse movimento circular, tá? Bom, esse N é o número de repetições. Então, por exemplo, se eu quiser saber o número de repetições do ponteiro dos segundos em uma hora, o que você vai fazer? Você vai contar quantas vezes ele sai do 12 e volta para o 12, beleza? Isso aí é bastante simples. E o ΔT é o número que ele demorou, aliás, o intervalo de tempo que ele demorou para tomar todas essas repetições aqui. Tá? Então é um cálculo bastante sossegado, onde você vai pegar o tempo para dar quantas voltas eu quero, dividido por esse número de voltas. Isso aqui é o período. Na física, além do movimento circular, existem várias grandezas periódicas. Ondulatória, que é um conteúdo, acho que vocês vão ver na frente 3, também. Ondas são grandezas periódicas, porque elas se repetem através do tempo. Tá? Então você pode, além do movimento circular, calcular o período para um movimento de oscilação em uma onda. Mas isso é história para outros carnavais. Bem, além de período, você sabe que existe outra grandeza chamada frequência. Eu acho que mais do que saber definir T como ΔT sobre N e frequência N sobre ΔT, eu acho que você sabe a relação entre uma e outra. Só para fazer essa definição, a frequência F minúsculo vai ser igual a N, você já sabe o que é N, né? É o número de repetições, dividido por ΔT. Então, ó, observe que a frequência é inverso do período, porque período é ΔT sobre N e frequência é N sobre ΔT. Aqui você vai ter segundos dividido por um número, o período, a unidade vai ser segundos, porque basicamente o período é o tempo que demora para dar uma volta. Agora, frequência é um número sobre o tempo, ou seja, 1 sobre segundo, porque é o número de repetições em 1 segundo, certo? Então é isso que acaba simbolizando a frequência para a gente. É lógico que no relógio a frequência vai dar um valor baixo para praticamente qualquer uma das horas, minutos ou segundos. Mas quando você pega um movimento circular mais rápido, você vai ver que em 1 segundo ele faz várias repetições, né, ali do movimento circular. Então, a gente costuma dizer que a frequência é N sobre ΔT, o número de voltas dadas em 1 segundo. A unidade para isso, a gente já disse que a unidade de período é segundo, tá? Vou até colocar aqui, a unidade de período é segundo, a unidade de frequência é 1 sobre segundo. A unidade de frequência é 1 sobre segundo. Isso aqui recebe um novo nome. 1 sobre segundo a gente conhece como Hertz, tá? Vocês já estão acostumados, acho, com esse Hertz, tá? Então, Hertz. 1 sobre segundo é Hertz e Hertz é a unidade de frequência. Certo, pessoal? Só que é o seguinte, Hertz não é a única unidade de frequência que a gente está acostumado a mexer. Tá? Eu vou colocar isso mais uma vez, vou pedir um trabalhinho aí do nosso cameraman para vir aqui mais para o ladinho do quadro, porque a gente também costuma usar, além de Hertz, o RPM, tá? Tem até uma banda. Então, ó, o Hertz e o RPM, ambas são unidades de frequência. E a gente, como tem duas, precisa saber como converter uma na outra. Pessoal, de Hertz para RPM, eu vou multiplicar por 60, porque ela está relacionada com 1 sobre segundo para 1 sobre minuto. Agora, de RPM para Hertz, eu vou dividir por 60. Então, essa conversão aqui é uma conversão importante para você escrever num post-it e grudar no teu caderno, tá? Isso aqui a gente vai usar bastante em exercícios. Então, Hertz vezes 60 da RPM e RPM divididos por 60 da Hertz. Guarda bem essa informação. Ela é muito importante, vai aparecer nos exercícios. Talvez até caia na minha prova, tá? Bom,
definimos o que é período, ΔT sobre número de repetições, ou seja, o tempo que demora para dar tantas repetições, e frequência é o número de repetições N para um determinado intervalo de tempo. Existe essa diferença. Só que, lógico, quando você bate o olho nessas duas equações, nessas duas definições que eu estou botando aqui dentro do retângulo para vocês verem o quão importante elas são, você consegue perceber, repare bem, que uma é o inverso da outra, né? Ó, período é ΔT sobre N, frequência é N sobre ΔT, inverte. Isso significa que dá para a gente traçar uma relação entre período e frequência. Se uma é o inverso da outra, eu posso dizer o seguinte, que a frequência é 1 sobre o período, né? Essa daqui é uma equação importante para você memorizar, ou você pode isolar o período, dizendo que o período é 1 sobre a frequência. E essa aqui são duas equações importantes que, com certeza, se cair movimento circular no teu vestibular, elas vão estar aparecendo lá, tá? Então, frequência é o inverso do período e período é o inverso da frequência. Uma caminha do lado da outra. Sempre quando a gente tem a frequência, a gente pode tirar o período, e sempre quando o enunciado dá o período, a gente pode tirar a frequência. Basta que a gente lembre dessas relações. Basicamente, se lembrar de uma, a outra já vem de graça, porque é só inverter período com frequência que você vai ter a equação necessária para fazer essa conta. Certo? Bom, então a gente já está definindo um monte de coisa, vamos aproveitar para definir mais uma, que é a velocidade angular. Então vamos lá, velocidade angular. Velocidade angular. Observe que a gente tem, e estuda já há bastante tempo, uma velocidade linear, que é aquela V, né? ΔS sobre ΔT. Basicamente a gente estava pegando uma grandeza linear, que era o ΔS, e dividindo pelo tempo. Ou seja, a gente tinha uma velocidade que era linear. Essa velocidade linear a gente também pode pegar aqui para o nosso movimento, só que associando ela a esse ΔS aqui, que ela abre no arco da circunferência. Agora, existe uma velocidade angular, essa velocidade angular a gente diz que é uma velocidade angular média, e ela é representada por essa letra grega aqui. Ela parece um dado, mas é um ômega E, M de média, beleza? Então, velocidade angular média, ômega E, ok? Bom, isso a gente vai definir, assim como a gente fez com velocidade, diz que velocidade linear era ΔS sobre ΔT, velocidade angular média, ômega N, a gente vai dizer o seguinte, ômega N é delta teta que a gente viu ali atrás, esse delta teta aqui, variação de posição angular, divididos por delta T. Ou seja, a velocidade angular média acaba calculando a rapidez com que esse corpo está variando a posição angular dele, tá? Então, olha, é bem simples. Volta aqui para o desenho. A gente vai ter uma velocidade linear associada a esse ΔS no arco da circunferência e uma velocidade angular relacionada ao ângulo que ele está abrindo ali no centro da circunferência. É esse delta teta aqui. Tá? Então, basicamente, a gente tem duas velocidades. Uma velocidade linear, dada por esse ΔS, e uma velocidade angular, dado por esse delta teta que está ali. Tá? Para um movimento circular, acaba que ou a gente calcula uma, ou a gente calcula outra, ou a gente calcula os dois, ou a gente relaciona uma para outra. Tá? Então, daí normalmente a dificuldade do pessoal no movimento angular, porque tem muita grandeza, mas eu prometo para você que no final da aula a gente vai fazer ali, vamos colocar todas essas equações aí postas uma do lado da outra, e você vai ver que não existe muita dificuldade na hora de fazer os exercícios. Tá? Então, velocidade angular média é ômega M, e ômega M é delta teta sobre delta T. Falando em termos de unidade, o delta teta é ângulo, e você já sabe que o ângulo a gente mede em se você falou grau, você está errado. A gente mede em radiano. Então, a unidade de ômega n é radiano por segundo, beleza? Radiano por segundo é a unidade de velocidade angular média. Certo, povo? Tranquilo? Bom, o que a gente vai fazer agora? Que a gente já conhece essas definições aí. A gente vai começar a brincar um pouquinho com elas. Vamos pegar e fazer um pouquinho de álgebra, porque eu sei que vocês adoram isso aí. Tá? Então vamos lá. Eu vou manter esse desenho aqui. Tá? Eu vou manter esse desenho aqui.
E essa equação, vocês lembrem dela porque daqui a pouco eu já vou puxar, tá? Então, vamos apagar porque agora a gente vai dar uma enchida nesse quadro. Muito bem. Então é o seguinte, pessoal. Vamos pensar em termos de uma volta inteira para a velocidade angular média. E outra coisa que a gente vai falar, vamos dizer que durante esse movimento circular, o corpo ele não vai acelerar, não vai fazer nada, ou seja, a velocidade angular média ela vai ser constante para todo o movimento, e dá para a gente dizer a partir disso que a velocidade angular média é igual à velocidade angular instantânea. Em todos os instantes, e a gente já teve essa discussão lá para a velocidade linear, a velocidade angular vai ser a mesma. Então a gente pode simplesmente dizer, em vez de velocidade angular média, a gente só pode dizer, aliás, pode se dar o luxo, aliás, de só chamar de velocidade angular, ômega, tá certo? Bom, ômega, como a gente já viu, é delta θ, que é a variação da posição angular, divididos pelo delta t. Vamos pensar em uma volta só, pessoal, presta atenção, vamos pensar em uma volta só. Eu sei que você vai responder ali. Em uma volta só, sair daqui, fazer todo o movimento circular e voltar aqui. Qual que é o ângulo, o delta θ que esse corpo andou? Pô, professor, 360 graus. Ok, 360 graus. Isso em radiano. Olha, se 180 é π radiano, 360, que é o dobro, é 2π radiano. Então, delta θ para uma volta completa é 2π. Então, ômega vai ser igual a 2π. Eu acabei de apagar, mas você deve estar tendo aí a possibilidade de olhar no teu caderno, porque você está anotando, que o ΔT para uma volta só é o período. Lembra que período é ΔT sobre N. N é o número de repetições, o número de voltas. Se o número de voltas for 1, então esse ΔT que está aqui é igual ao próprio período. Então, em vez de escrever ΔT, eu vou escrever T maiúsculo, tá certo? E essa aqui é outra equação muito importante para o estudo das rotações do movimento circular, que me diz que a velocidade angular é 2π sobre o período. Agora lembra do seguinte, período não é o inverso da frequência, ou melhor, frequência não é o inverso do período? Não é o que está escrito aqui? Frequência 1 sobre t? É. Então, no lugar de escrever, porque isso aqui tá assim, né? Ômega é igual a 2π divididos por t maiúsculo é a mesma coisa que multiplicar por 1 sobre t. E 1 sobre t eu sei que é frequência. Então eu posso reescrever essa equação dessa maneira. Ômega vai ser igual a 2π e 1 sobre t eu sei que é frequência. Então, ômega, a velocidade angular, é 2π vezes f. 2π vezes a frequência. Então você já está vendo que vai faltar post-it aí, porque tem bastante definição e bastante equação para a gente brincar, tá? Então a velocidade, só, não sei qual é a minutagem da aula nesse instante, mas ó, só para você ver, a velocidade angular ela é Δθ sobre ΔT, mas ela também é 2π sobre t, e ela também é 2π vezes f, tá? Então tem bastante equação aí para a gente se divertir a valer. E vai ter mais uma equação ainda, tá? Eu quero que vocês fiquem bem ligados em uma coisa. Vou apagar isso aqui para a gente pescar essas outras relações que são importantes para o movimento circular. Cara, eu sei que eu estou indo meio rápido, mas você pode ver mais de uma vez até você se acostumar com as ideias do movimento circular. É lógico que não vai dar para fazer nesse vídeo, mas vai ter vídeo também da resolução dos problemas. Você vai ver que está tudo dentro dos conformes, não tem nada muito diferente do que vai aparecer aqui, tá? Bom, você lembra dessa equação? ΔS é igual a Δθ vezes o raio, ou seja, a variação da posição linear, ou seja, esse ΔS que está aqui, é igual ao Δθ, que é a variação da posição angular, esse Δθ, vezes o raio. Está aqui a primeira relação que a gente escreveu para essa nossa aula. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir tudo pelo ΔT, o famoso ΔT. A gente vai sair dividindo os termos dessa equação. Então, a gente vai ter ΔS sobre ΔT. Ah, é isso aí. A gente vai ter Δθ sobre ΔT
vezes o raio. O raio é dividido por ΔT também? Não. O ΔT é para um dos termos só, tá? Então, ΔS sobre ΔT, aquele forrozinho gostoso, você sabe? ΔT sobre ΔT, aliás, Δθ sobre ΔT vezes o raio. Bom, quem que é esse cara? ΔS sobre ΔT. Se você não souber, você já perdeu muitos pontos comigo. Isso aqui é a velocidade linear. É o V que a gente chama. Então, ΔS sobre ΔT é o V. Δθ sobre ΔT é o ômega, a velocidade angular que a gente acabou de definir. Então, V é igual a ômega vezes o raio. Isso aqui, cara, essa equação é muito poderosa, porque ela diz que a velocidade linear desse móvel é igual à velocidade angular vezes o raio. Essa equação você floreia no teu caderno do jeito que você quiser, tá? Desde que esteja bastante chamativo, bota uns corações, assim, bota umas estrelas. Claramente eu não sei fazer coração, mas ela é muito importante, tá? Você precisa dela para muitos exercícios, porque ela relaciona os dois tipos de velocidade que o nosso corpo ele tem, tá? A velocidade linear e a velocidade angular. Ela faz isso através do raio, beleza? Beleza, professor, muito bem. Eu quero que você veja uma coisa, então vem aqui para o cantinho. Vem aqui para o cantinho que eu quero que você veja uma coisa. A gente está definindo algumas coisas assim, ó. Que o ΔS, que nem a gente fez aqui, é Δθ vezes o raio. Você também viu, acabou de ver, que a velocidade é ômega vezes o raio. Galera, olha uma coisa. A gente tem uma grandeza linear, ΔS é linear, V, né, velocidade, no caso linear, é igual a uma grandeza angular, Δθ é variação de posição angular, e ômega, que é velocidade angular, vezes o raio. Então, basicamente, o que a gente tem aqui é que uma grandeza linear é igual a uma grandeza angular vezes o raio. ΔS linear, Δθ angular, R é o raio. Velocidade linear é ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio. E tem mais uma equação que a gente pode definir a partir de agora, que é essa aqui. A aceleração, caso o corpo não esteja fazendo um movimento circular uniforme sobre a circunferência, é igual a aceleração angular vezes o raio. Essa aqui é a letra gama, que acaba simbolizando para a gente a aceleração angular. Eu só vou definir aqui embaixo para vocês rapidamente, porque não é agora que a gente vai usar essa grandeza, que ômega n, ou seja, a aceleração angular média aliás, gama, né? Gama n é delta ômega divididos por delta t. Simples. A aceleração angular média é a variação da velocidade angular divididos por delta t. Você já sabe que a velocidade angular é radiano por segundo, ΔT é segundo, ou seja, o gama vai ter como unidade radiano por segundo ao quadrado. Daqui a algumas horas, a gente vai voltar nessa definição, tá? Para a gente trabalhar movimento circular uniformemente variado, mas isso não é hoje, tá? Eu só estou definindo isso aqui agora para você ver que existe essa relação, ela é muito importante. Que as grandezas lineares, aqui no estudo do movimento circular, e no movimento circular uniformemente variado, a grandeza linear é igual à grandeza angular vezes o raio. Carregue isso aqui para você, que essas três outras equações saem de brinde, tá certo? Pessoal, a gente já vai se encaminhar agora para o fim do nosso estudo. Só antes eu quero ver uma coisa com vocês, que é o seguinte, ó, vamos partir dessa equação. Eu vou apagar aqui e vou usar aquelas outras duas ali. Então é o seguinte, eu vou colocar essa equação para cima. A velocidade linear é igual a velocidade angular vezes o raio. Tá aqui, tá ali e estava aqui o que eu acabei de apagar. Então nota que é uma coisa importante. Só que, ó, velocidade angular não é 2π sobre período? Professor, é 2π sobre período. Então, no lugar de ômega, eu vou botar 2π sobre t. Então, a velocidade linear, eu posso escrever como 2π sobre t vezes esse r que está aqui. Então, a velocidade linear é 2πr sobre t. Essa é mais uma equação importante
dessa vez que você usa para calcular a velocidade linear do móvel sobre a circunferência. Agora, você também sabe que ômega é 2πf. Então, no lugar de ômega, eu vou botar 2πf. Então, ó, velocidade vai ser 2πf vezes r. Isso a gente escreve de uma forma diferente, 2πrf. Então, temos mais uma equação para a velocidade linear. Além de 2πr sobre t, a gente também pode calcular essa velocidade linear do móvel que faz um movimento circular a partir de 2πrf. Tá? Então, essa é mais uma equação aqui que merece o nosso respeito. Bom, já estão vendo que é equação pra caramba, né? Tem várias equações, tanto para velocidade angular quanto para velocidade linear. Tem as definições de período e de frequência, tem essa relação aqui que é muito importante para a gente. Então, o que eu vou fazer agora, antes de partir para o movimento circular uniforme? Eu vou botar todas essas equações de velocidade angular e de velocidade linear lado a lado, para você ver que não tem dificuldade mesmo, tá? Eu não estou brincando, não tem dificuldade mesmo a respeito desse assunto. Então, vamos lá. Apagando aqui, eu quero que você olhe no teu caderno para me ajudar a completar isso aqui. Então, ó, vamos começar pela velocidade angular. Velocidade angular a gente chama de ômega. A primeira definição que a gente tem para ômega é Δθ sobre ΔT. Isso aqui você já sabe. Outra definição que a gente tem é que a velocidade angular também pode ser escrita como 2π sobre o período, 2π sobre t. A gente também sabe que, ó, se a velocidade linear é ômega vezes r, eu sei que ômega é a velocidade linear dividido pelo raio. Eu posso colocar essa equação aqui. Então, é a velocidade linear dividido pelo raio, tá certo? E existe essa equação e outras inúmeras que a gente pode partir usando aí para calcular essa velocidade angular. Agora, vamos pensar em termos de velocidade linear, que é o v que a gente chama. Então, ó, o v basicamente era ΔS sobre ΔT. Só que a gente também sabe que dá para calcular esse v, no caso do movimento circular, por 2π r sobre o período. E também dá para fazer esse cálculo pegando a velocidade angular e multiplicando pelo raio. E tem mais uma linha que acaba completando essa sequência que a gente tem, que é relacionar a velocidade angular com a velocidade linear a partir da frequência. Como a velocidade angular é 2π sobre o período, a velocidade angular também é 2π vezes f. Assim como a velocidade linear, que é 2πr sobre t, também pode ser calculada como 2πrf. E essas duas sequências de equações aqui são equações que você precisa levar para o estudo do movimento circular. Eu sei que é bastante coisa, mas isso aqui é um bom resumo para vocês. Então, eu sei que vocês gostam de post-it, é isso aqui que você tem que colocar lá, tá? Além da conversão de Hertz para RPM e tal, isso aqui também é importante, porque você tem em duas equações só, em duas sequências de equações, praticamente todas as informações a respeito do movimento circular. Beleza? Copie isso aí, que a gente só vai ver um último tópico antes de terminar. Eu sei que está ficando grande, eu disse que ia ficar grande. Mas, fazer o que, né, pessoal? O movimento circular é isso mesmo, como a gente está de quarentena, é essa forma que a gente usa para conseguir manter vocês a par do conteúdo. Como que a gente vai terminar a aula? Falando de movimento circular uniforme. O movimento circular uniforme a gente chama de MCU. MCU, movimento circular uniforme. Observe que ele é o análogo do MRU, só que quando lá a gente está falando de movimento em linha reta, aqui a gente está falando de um movimento de um corpo que descreve um arco de circunferência, tá? Então, MCU. Assim como o movimento retilíneo uniforme, ele tem as suas características. Nesse caso, a principal característica dele é que a velocidade angular, ela é constante e diferente de zero. Então, a velocidade angular é constante e diferente de zero. Posso até colocar, a velocidade angular média é constante e diferente de zero. Ou seja, a velocidade angular média é igual à velocidade angular instantânea para qualquer ponto em que o móvel estiver ocupando acima da circunferência. Beleza?
para terminar, assim como no movimento retilíneo uniforme a gente tinha a equação do S igual a S0 mais VT, a dita equação do sorvete que a gente chamava, que era a função horária da posição do S, aqui a gente também tem uma função horária da posição, só que da posição angular, porque o S era a posição linear. Aqui a gente tem que tratar em termos de ângulo, de θ. Você vai lembrar que ômega é igual a Δθ sobre ΔT. Δθ, como todo bom delta, variação, é final menos inicial. Então, ó, isso aqui é θ menos θ0, divididos por ΔT, que é T menos T0. Lembra o que a gente fazia na sala, aliás, em casa também, agora que está todo mundo em casa? A gente costumava dizer que T0 era zero, a gente sempre zera o cronômetro, né, antes de começar o movimento. Então a gente diz que T0 vale zero. Isso significa que esse T0, esse menos T0 aqui vai desaparecer. A gente vai ficar com ômega é igual a θ menos θ0 divididos por T. Esse T que está dividindo passa multiplicando. Então, θ menos θ0 é igual a ômega vezes T. Você sabe que para escrever a função horária da posição angular, eu acabo o quê? Isolando esse θ. Então, esse menos θ0 que está aqui passa para lá, somando. Então, ó, essa aqui é a equação que a gente queria chegar, que θ é igual a θ0 mais ômega vezes T. θ é igual a θ0 mais ômega vezes T. Essa aqui é a função horária da posição angular para o movimento circular uniforme. Tá? Então essas aqui são as características do movimento circular uniforme. Essa aqui é a função horária da posição angular para esse mesmo movimento. Vocês vão ver que basicamente a gente vai usar essa função horária para questões de encontro. Então pensa assim, já é um desafio para você. Dois corpos partem da mesma posição. Só que um parte em um sentido e outra parte em outro sentido. Basicamente, o que a gente vai querer? O instante de encontro, considerando que eles têm velocidades angulares ou até lineares diferentes. Qual vai ser o instante que eles vão se encontrar pela primeira vez? Esse é um desafio para você ir pensando. O que será que você vai ter que fazer para calcular esse instante de encontro? É lógico que você já tem uma ideia do que fazer, tá? Porque a gente já está meio acostumado a fazer isso com o movimento em linha reta. Pessoal, a respeito de movimento circular, a gente termina por aqui a primeira parte. Depois a gente vai ver os exercícios e ainda depois a transmissão de movimento circular. A gente vai falar de engrenagem, correia, enfim, que é a parte que eu considero mais legal desse estudo aqui. Se você tiver dúvidas, mande pra gente, tá? Acompanhe essa aula 1, 2, quantas vezes você quiser. E eu deixo as mesmas recomendações do início da aula. Se inscreva no canal, like, sininho, para você receber as notificações. Isso vai te ajudar bastante, vai nos ajudar na hora de passar esse conteúdo para vocês. Beleza? Muito obrigado, lavem as mãos, até mais.